Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. Nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus universitário do Unifunvic, de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo. É uma alegria muito grande tê-los novamente e nós podemos compartilhar um programa que trabalha com a palavra de Deus, confrontando sempre assuntos diversificados, temas atuais, para que nós possamos, sob a luz da verdade, com base na palavra de Deus de João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará, confrontarmos as realidades dos assuntos e levarmos você a uma reflexão para que você tenha uma vida melhor, uma vida abençoada. O tema do programa de hoje, do momento de reflexão, é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o subtema é: o choro que muda decretos. O choro que muda decretos. E para isso eu gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus, que está em Salmo de número 30, no versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que palavra abençoada de Deus, né? O salmista aqui expressa do coração de Deus algo de Deus para as nossas vidas. Ele está falando que a ira pode durar um momento determinado, mas o favor, no favor está a vida. No favor de quem? No favor de Deus, a vida. E aí ele esclarece: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o que você está enfrentando nesses dias difíceis, dias de crise, dias de medo espalhado por toda a nação brasileira, por todo o mundo. Dias difíceis que estamos enfrentando, dias em que muitos estão chorando. E aí Deus nos inspira a compartilhar com você e levar você a uma breve reflexão para nós podermos aprender e termos entendimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, em especial neste dia. E ali a palavra está falando de choro. E nós queremos falar com o tema de hoje: o choro que muda decreto. Muitas pessoas choram. Existem choros de diversas formas. Existem choros das novelas, que são mentirosos. Existem pessoas que enganam e soltam até lágrimas, mas os choros não são sinceros. Mas existem tipo de choro, que é o choro provocado pela dor, pela dificuldade, pelo medo. Existem choros que são provocados pelo arrependimento. Existem diferentes tipos de choro. E este choro, ele vem lá de dentro, inicialmente, antes das lágrimas brotarem nos nossos olhos. Ele é criado internamente, através de um sistema emocional, de um sistema que envolve a alma e o espírito do ser humano. Quando nós estamos falando um choro que transmite o lado emocional e o lado verdadeiro de que o ser humano está passando naquele momento. E pelo que nós temos ouvido, quantas pessoas têm nos procurado, né? Mesmo que às vezes através do WhatsApp, através de um telefonema, de uma videoconferência ou às vezes até presencial, as pessoas têm aberto o seu coração e declarado que estão tendo dias difíceis. Mas eu posso te dizer que muitas pessoas não estão declarando isso, não tem com quem desabafar. Talvez você que está aqui nos assistindo, participando, você também tem um amigo, e esse amigo só te sonda no particular. Às vezes o teu amigo que você está encontrando nesses dias de hoje é um travesseiro. Quando você deita, abraça e você solta as suas lágrimas porque você tem se sentido sozinho, você tem sentido dificuldade de às vezes ou não tem com quem você expor isso. Mas eu te digo, existe um amigo. Talvez você tenha relacionamento, talvez alguns não tenham relacionamento com ele. E esse amigo chama-se Jesus. E Jesus é aquele que sonda os nossos corações. Jesus é aquele que sonda o profundo das nossas almas e espírito. Jesus é aquele que vê o meu levantar e o meu deitar.
E Jesus é aquele que mesmo você enxugando as tuas lágrimas e não demonstrando ela diante das pessoas, Ele está vendo o que você está passando. Por isso, o salmista diz ali naquela palavra que o choro dura uma noite. Tem pessoas que não dormem nos últimos dias, tem pessoas que têm enfrentado o desespero, tem pessoas que têm enfrentado dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, o medo tem tomado conta e quando ela vai lá para o seu quarto, para o seu isolamento, ela fica ali chorando, as lágrimas rolam e dá a impressão que ninguém vê, ninguém escuta, mas eu digo que existe um Deus que tudo vê, um Deus que mesmo que você não saiba, Ele tem colhido as tuas lágrimas e Ele quer dar uma direção para a sua vida, Ele quer mudar a tua história. Nós queremos compartilhar, através desse programa Momento de Reflexão, que existem choros, e os choros sinceros, que brotam lá do profundo da alma e do espírito. Esses choros, eles provocam em Deus uma movimentação no sentimento de Deus. Há um aquebrantamento, há algo que Deus identifica, que ninguém pode identificar nos tipos de choro que são rolados através de cada pessoa. E quando Ele identifica que há um aquebrantamento, quando Ele identifica que há uma dor profunda da alma, quando Ele identifica que você está, às vezes, fazendo uma oração em forma de choro, esse Deus, Ele se movimenta, esse Deus se levanta, esse Deus, Ele age em nosso favor. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus está vendo tudo, que Deus está inclinado. A palavra de Deus diz assim, que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir e as suas mãos não estão encolhidas para que não possam alcançar. E Ele quer te alcançar. Alcançar de que forma? Ele quer enxugar as tuas lágrimas, Ele quer te dar uma direção, Ele quer te dar um conforto, Ele quer trazer uma esperança, Ele quer cessar esse medo que ocupou o espaço na tua vida, na tua família, no teu lar. Ele quer mudar a tua história. E através desse choro que você tem derramado sinceramente diante de Deus, como diz o tema, né? É um choro que muda decreto. Então nós estamos aqui pedindo para que você faça uma reflexão da sua vida. Se às vezes o teu choro ainda não chegou no limite, se o seu choro ainda está superficial, mas se o seu choro é profundo, Deus vai agir na tua vida. Deus vai mudar a tua história. E no segundo e terceiro bloco, nós vamos compartilhar com você duas experiências de homens de Deus que se inclinaram e choraram amargamente e Deus mudou o seu quadro, a sua história. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão com o tema O Choro que Muda Decreto. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, o choro que muda decreto. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós compartilhamos isso no primeiro bloco, falamos que existem vários tipos de choro, mas existe um choro especial, um choro assim do profundo da alma e do espírito, e esse choro Deus não despreza, Deus entende esse choro como uma oração, como um clamor diante dele, e esse Deus, ele quer agir. E nós comentamos que nós íamos falar sobre a experiência de pessoas, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, homens de Deus que tiveram momentos difíceis na sua vida e que choraram diante de Deus. E esse choro não foi em vão. Deus mudou decretos da vida dessas pessoas. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, capítulo de número 38, alguns versículos da palavra para nós entendermos o que aconteceu.
diz a palavra de Deus, versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós vamos parar aqui um momento e fazermos uma reflexão sobre esse primeiro versículo. O rei Ezequias, um rei importante de Israel, um homem que procurava ter uma vida digna diante de Deus, mas aquele homem, num determinado momento, ele adoeceu. Tem alguma similaridade com o momento que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas têm adoecido, quantas pessoas têm ficado à beira da morte, com as doenças, com infecções, com vírus, e ali Ezequias não foi diferente. Naquela época, não era na época de hoje, mas naquela época ele ficou doente, e a enfermidade era uma enfermidade para a morte. E olha, Deus envia o profeta para falar com o rei, e o profeta traz uma mensagem que não é muito boa. O profeta avisa que aquela doença era uma doença para a morte, que ele deveria colocar todas as coisas em ordem na sua casa, porque ele iria morrer. Imagine como ficou a cabeça daquele rei, daquela pessoa naquele momento em que ele recebe uma mensagem, ele estava sentindo já a doença, a debilitação de uma doença, a fraqueza de uma doença, a impotência de uma doença, e de repente ele ainda recebe o profeta, e o profeta ali traz uma mensagem confirmando que aquela doença não adiantava, não tinha cura, aquela doença era para a morte. Imagine o que ele pensou. Pensou na sua família, nos seus filhos, em tudo que ele tinha, como que ele deveria organizar, o que ele deveria falar. Foram, acredito, não está relatado, mas flashes rápidos que passaram pela mente daquele rei. Mas eu vejo algo tremendo. Nós continuando a leitura, nós vamos ver que este homem, mesmo impactado com essa notícia, ele teve uma atitude. E aí a pergunta é, qual é a minha e a sua atitude diante da adversidade, diante da doença, diante dos momentos difíceis da nossa vida? Olha o que aconteceu no versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que te andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Em algumas traduções diz assim: e chorou Ezequias amargamente. Olha que palavra tremenda. Qual foi a atitude desse homem que estava debilitado, estava fraco, estava com medo, e aí ele recebe uma notícia terrível, O profeta entra ali e ele talvez pensou que o profeta ia orar por ele, ele ia ser curado, mas ele traz uma mensagem de Deus dizendo que a doença era para a morte e que ele tinha que colocar a casa dele em ordem. Aquele homem pode ter pensado todas as coisas, o chão ruiu debaixo dele, mas ele tomou uma atitude. E é isso que nesse momento de reflexão eu quero que você pense comigo, que atitude você tem tomada e a atitude que Deus quer que você tome para a sua vida, para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez o mal, arquiteta muitas coisas contra as nossas vidas, mas Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E ali a atitude daquele homem diz que ele virou para a parede, ou seja, ele se isolou numa atitude, ele estava na cama, ele virou para a parede com uma atitude de isolamento, de particular com Deus, e ele orou, ele falou com Deus. Quantas pessoas que recebem notícias estão enfrentando adversidade e elas tentam fazer todas as coisas menos consultar a Deus, menos falar com Deus, menos se prostrar e reconhecer a sua inferioridade, a sua necessidade de total dependência de Deus. Lembre-se que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus, quando pisou na terra, ele disse isso: sem mim nada podeis fazer. Ezequias, o que ele faz? O rei, mas ele esqueceu que ele era rei, esqueceu todas as coisas. Eu sou filho de Deus, eu sou um homem, eu tenho limitações, eu preciso ir diante daquele que pode me ajudar.
daquele que pode mudar a circunstância. Ele se prostrou em forma de virar contra a parede e orar. E naquele momento ele fala com Deus, ele abre o seu coração, ele diz: eu procurei andar diante de ti com verdade, com sinceridade, com um coração mais perfeito. Eu sei que nós somos falhos, mas eu me esforcei, Deus, para andar de uma forma perfeita diante do Senhor. E o reinado dele mostra isso, né? A história do reinado dele. E no final ele diz assim: eu procurei fazer o que era reto, eu fiz o que era reto diante do Senhor, seguindo a tua palavra. Eu não fiz coisas que desagradassem ao Senhor, mas eu procurei ir na palavra, por mais que eu sou falho. E no final, quando ele termina de falar com Deus, quando ele termina de orar, ele diz assim, a Bíblia diz assim: e chorou Ezequias amargamente, muitíssimo e amargamente. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele se prostrou diante de Deus, ele se humilhou diante de Deus, ele chorou da alma e do espírito, sinceridade, era um choro de um desespero, de necessidade, onde ele colocou toda a confiança dele, a vida dele, nas mãos do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, que naquele momento Deus age sobre a vida dele. No versículo seguinte, ele diz assim, versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, de teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Está entendendo? Deus mandou o profeta antes de ir embora, antes de sair do palácio, voltar, porque Deus tinha visto e ouvido a oração que ele fez, e viu as lágrimas dele, o choro dele, o pranto, o desespero dele, e Deus mandou acrescentar 15 anos de vida. O que Deus fez? Deus mudou o decreto, que era de morte para vida, que era uma pessoa sem esperança para esperança, e é isso que Deus quer fazer na tua vida. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão, com o tema O Choro que Muda Decreto. Estamos de volta para o terceiro bloco e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o subtema é o choro que muda decretos. E nós compartilhamos no primeiro bloco, falamos sobre os tipos de choro, né? E o choro que provoca uma reação em Deus. E nós falamos no segundo bloco, demos um exemplo de um homem, o rei Ezequias, que diante da sua dificuldade, da sua doença e do decreto de morte para a vida dele, que Deus tinha usado o profeta para falar, ao se humilhar, ao orar e chorar, né, amargamente diante de Deus, Deus mudou o decreto de morte para a vida, acrescentando 15 anos de vida, curando ele, restaurando a vida dele e dando uma oportunidade nova de vida para ele. E nesse terceiro bloco, nós queremos falar sobre um outro exemplo de pessoas que tiveram atitude, uma pessoa que teve uma atitude e que mudou a história, mudou o decreto da vida dela, né? Nós falamos de um rei agora há pouco, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas o rei, Deus ouviu. Não, nós falamos de um rei e agora nós vamos falar do pescador chamado Pedro, conhecido por todos pela Bíblia Sagrada, né, como o apóstolo Pedro, ou como o discípulo de Jesus chamado Pedro, Simão Pedro. Então, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 62, diz assim a palavra de Deus: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Que momento é esse em que Pedro chora amargamente? Pedro foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos.
caminhou com Jesus, comeu com Jesus, nos momentos mais importantes, dos grandes milagres, Pedro sempre estava perto de Jesus. Mas quando Jesus foi traído, quando Judas traiu Jesus e quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Naquele momento, todos os discípulos o abandonaram. E Pedro, que era chegado de Jesus, também o abandonou. Só que Pedro, além de o abandonar, quando ele foi acompanhar Jesus na prisão e identificaram que Pedro era um deles, Pedro negou Jesus. Pedro disse que ele não conhecia Jesus. E Jesus tinha avisado que ele o negaria. E naquele momento, ele negou. E naquele último momento, quando nós sabemos que tem aquela história que quando Pedro nega ele 3 vezes, o galo canta, Quando o galo cantou, num determinado momento, nesta passagem de Lucas, os dois se encontram, os olhares de Pedro e de Jesus se encontram. E naquele momento que os olhares se encontram, quando Pedro e Jesus estão praticamente se olhando ali, Pedro volta a si e ele chora amargamente. Naquele momento, ele se aquebranta diante de Deus, ele vê a besteira que ele tinha feito, o erro que ele tinha cometido e ele chora amargamente. Eu creio que aquele choro foi um choro de arrependimento, um choro que brotou na alma, um choro que Jesus não esqueceu. O Jesus ficou com aquele choro de Pedro, porque Pedro havia se aquebrantado. Só que aquele Pedro que se aquebrantou diante de Jesus, e Jesus vai para o Calvário, e Pedro acredita que por ele ter ido para o Calvário, por ter morrido, ele não tinha mais esperança. Aquele que poderia perdoá-lo não estaria mais ali. Talvez você está passando por algum momento difícil e você precisa pedir perdão e liberar perdão para alguém. E é uma das coisas que mais levam o ser humano à doença, a fraquezas, a momentos difíceis na sua vida. E aí, no momento de reflexão, nós queremos te levar, assim como Pedro, um homem simples, um pescador, ele se aquebranta diante de Deus. Jesus é Deus, e aí ele chora amargamente. Olha o que acontece, Deus não esqueceu. Jesus ali vai para o Calvário, ele diz está consumado, ele entrega o seu espírito, ele morre, ao 3º dia ele ressuscita, e todo mundo pensa que Jesus esqueceu. Não, e Jesus aparece para os seus discípulos, e em especial para Pedro. Lá no capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nos versículos 15 a 19, eles estavam pescando, Pedro estava ali, e alguém lá na praia diz assim, olha, lance a rede do lado direito. E eles lançaram, eles obedeceram e pegaram um peixe. E aí eles identificaram que era o Senhor Jesus. E Pedro vai para lá com todos eles, e ali eles ficam juntos. Jesus prepara uma refeição para eles, algo especial. E num determinado momento, estavam todos ali, ninguém falava nada. Pedro talvez angustiado. Jesus se direciona para Pedro. No versículo de número 15, diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Porque Deus tinha chamado ele para ser pastor, apacentador de almas, Deus tinha chamado ele para não ser mais pescador de peixe, mas pescador de alma. E por fim, lá no versículo 19, ele faz isso 3 vezes que Pedro negou Jesus. Versículo 19, ele diz assim, e disse isso significando que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Depois ele dá alguma mensagem, ele falou que Pedro ia ser conduzido para lugares que ele não ia gostar, que era um sinal de que no fim dele não ia ser todo bom, mas ele falou assim, Pedro, segue-me. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz assim, Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqueles que são escolhidos por Deus devem seguir Jesus.
Ah, mas eu não sou escolhido. Talvez você possa dizer, você é escolhido do Senhor, você está ouvindo esta palavra, você já ouviu Deus te chamar e Ele quer que você o siga. Através do quê? Através da sua palavra, através de seguir os exemplos de Jesus, para que você tenha uma vida diferente. E o apóstolo Pedro, quando ele chorou amargamente, Jesus guardou aquilo e no tempo determinado apareceu para ele, perdoou os seus pecados, porque ele se arrependeu. E a partir dali começa o grande ministério daquele que nós conhecemos como o apóstolo Pedro, líder da igreja cristã, a igreja primitiva lá no princípio. Então, Deus, o choro de Pedro, na sinceridade, mudou o decreto da vida dele. Ele poderia ter voltado a ser um simples pescador, mas não, ele se tornou o grande líder da igreja cristã. Talvez esse choro que você precisa soltar aí de dentro da tua alma vai fazer com que todos os projetos, os planos de Deus aconteçam na sua vida. Você tem que ser uma pessoa que não se conforma com as coisas desse mundo, né? Mas seja transformado pela renovação do vosso próprio entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, versículo 2. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus tem algo especial para a sua vida. Você precisa se aquebrantar. Jesus, quando começou o ministério dele pregando na terra, ele diz, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Se você se arrepende, é como se os céus descessem sobre a sua vida. Ou seja, você vai começar uma vida nova, uma vida diferente, uma vida abençoada. E quando encerrar a tua missão aqui na terra, você vai para um lugar melhor, viver por toda a eternidade com Deus, salvação, vida eterna, bênção, onde não tem lágrima. Aí lá você não precisa mais chorar, porque lá não tem lágrima, não tem dor, não tem morte. Lá é vida e alegria eterna. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Para isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega a tua vida a Jesus, sem Ele ninguém vai a Deus. E Deus quer mudar a sua história através deste momento. Olha, o choro pode durar uma noite, mas Deus quer trazer a alegria para a sua vida. Deus quer trazer a bênção para a sua vida. Deus quer trazer a vitória para a sua vida. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, se aquebranta diante de Deus, pede perdão pelos seus erros, pelas suas falhas e se coloca à disposição para segui-lo, segundo a sua palavra e segundo a sua vontade. E aí, o choro que você derramou, ele não vai ser em vão, ele vai mudar o decreto que o inimigo tentou colocar para você ser um derrotado, você vai ser um vitorioso. Para aquilo que o inimigo colocou como maldição, Deus vai transformar em bênção para a sua vida. Por isso eu quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te louvo por este momento, por esta palavra. Senhor, que haja corações quebrantados diante do Senhor, que o Senhor venha perdoar e que o Senhor venha fazer nova todas as coisas na vida dos teus filhos e filhas. Senhor, traga a alegria, Senhor, traga a vitória, traga a bênção e muda o decreto, Senhor, o decreto que estava, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que eram de mal para bem, de tristeza para alegria, de derrota para vitória, de maldição para bênção, e que eles tenham uma vida abençoada em Cristo Jesus. Assim nós oramos em gratidão e fazemos isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por mais este momento juntos no programa Momento de Reflexão e até o nosso próximo encontro, Momento de Reflexão. Deus abençoe a todos.